Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo bíblico. A partir de hoje, não sei ainda por quanto tempo, nós faremos um estudo do Evangelho segundo Mateus. Nesse vídeo nós começaremos desde a introdução do Evangelho até o capítulo de número 2. Então, se você começou a ver esse vídeo, o que eu recomendo? Leia esses 2 capítulos, se você tiver interesse, para que você consiga entender um pouco melhor sobre o que nós falaremos aqui. Porque nesse vídeo nós não leremos o texto bíblico por inteiro para não ficar muito maçante, muito pesado e gaste muito tempo. Então, se você quiser, eu recomendo que você leia esses 2 capítulos antes de dar sequência no vídeo. Caso você já tenha bastante familiaridade com esses 2 capítulos, continua, siga no texto que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. E esse estudo que vocês começarão a ver a partir de agora, nós estamos fazendo ele com alguns líderes numa live. Então vocês verão eu olhando aqui para o computador, porque eu estou falando com o pessoal aqui, passando esse estudo para cá. Então, que comece o estudo. O Evangelho de segundo Mateus, ele foi escrito antes de 70 depois de Cristo. E ele foi escrito para quem? Ele foi escrito para os crentes judaicos. E a origem judaica desse Evangelho, ele se sobressai de muitas maneiras. Então tem 5 maneiras aqui que a origem judaica se destaca, se sobressai nesse Evangelho. Tá? A primeira delas é que ele se apoia na revelação, nas promessas, nas profecias do Antigo Testamento. Simplesmente para comprovar que Jesus era o Messias que há muito tempo estava esperado. A segunda coisa é que Mateus ele pega e ele faz uma linhagem de Jesus retrocedendo até Abraão. A terceira coisa é que ele declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Então é muito comum nós vermos no Evangelho de segundo Mateus ele falando, né, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, exatamente com esse intuito, de mostrar que ele é de uma linhagem e que ele é o verdadeiro Messias. A quarta coisa aqui é que ele usa preferencialmente a terminologia judaica. Várias terminologias, na verdade, judaicas, como por exemplo o reino dos céus. Por conta da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente, né, o nome de Deus. A gente sabe que os judeus têm essa questão, né? Eles não gostam de pronunciar, enfim, tem a questão particular deles. E a última coisa, né, que se sobressai aqui nesse evangelho por conta dessa origem judaica, é que ele faz referência a costumes judaicos, porém, isso que é interessante, sem maiores explicações. Coisa que a gente vê que não acontece nos demais evangelhos. Nenhum outro evangelho denuncia com tanto vigor a postura hipócrita dos fariseus também. Isso é uma coisa interessante. E a gente pode aqui identificar nesse evangelho que existem pelo menos 130 referências ou alusões ao Antigo Testamento. Só em um livro, só em um evangelho. Por quê? Porque Mateus tem como alvo mostrar que Jesus verdadeiramente era esse rei messiânico, né? Segundo a profecia do Antigo Testamento. O autor, Mateus, ele visava ajudar o judeu crente já, a entender o que ocorrera no reino, né? O que os profetas associavam em relação ao Messias e tudo mais. Talvez, eu creio, que o aspecto mais notável ali no Evangelho de Mateus seja o fato de destacar Jesus como o rei prometido, né? E ao mesmo tempo apresentá-lo como servo, porque ali é o servo sofredor, né? É o rei que vai sofrer, né? Então isso é bastante interessante no Evangelho de Mateus, porque ele quer apresentar Jesus ali como um rei, mas também como um servo. Ele não quer deixar de mostrar Jesus como um servo, porque ele veio com esse intuito e a gente vai falar mais disso ao longo aqui do nosso bate-papo. Então a gente sabe que a nação judaica, ela esperava pelo Messias, mas por um Messias político, por um Messias para libertá-los das garras romanas, principalmente na questão econômica, né? Então esperava mais o Messias na questão política do que na questão espiritual. Porém, o que eu acho interessante, que eu vi aqui num comentário sobre, é que Jesus ele veio sim para tornar todas as coisas e agir na dimensão espiritual da vida do povo, né? Por que isso? Porque Jesus ele claramente cumpriu as expectativas.
Jesus não, ele só cumpriu as expectativas, ele não foi nada aquém das expectativas, ele foi ali na risca, né? A gente sabe muito bem disso, só que de um modo muito diferente do esperado. Então eles esperavam algo e veio um outro, não à toa que ele não é reconhecido. Mas, se nós olharmos para as Escrituras e para o Antigo Testamento como ele deve ser visto, as coisas são muito claras para nós, e nós, né, tudo que eu estou falando aqui talvez seja muito claro para alguns de vocês, né, porque Jesus ele apresentou muito mais mudanças, né, do que vem do interior das pessoas, do que pode vir de atos legislativos, de revoluções militares, de políticas e etc. Só que o que eu quero também, eu não sei se todos já viram dessa forma, mas o que eu quero também encorajá-los nessa noite é tentarem ler o Evangelho de Mateus com um novo olhar. Que olhar? Tentem ver Jesus não apenas como o Salvador e um Redentor que Mateus ali apresenta, porque ele é um Salvador e um Redentor maravilhoso, mas tentem olhá-lo nesse Evangelho como o maior de todos os líderes que já caminhou sobre a Terra. Porque Jesus realmente foi. A gente começa a vê-lo dessa forma, né, como líder. Por quê? Porque a gente começa a analisar como ele guiou as pessoas. Ele tinha um estilo incomum de liderar. Ele tinha um estilo completamente incomum de guiar os outros. Ele tinha um estilo muito incomum de métodos, né? Ele tinha métodos diferentes, ele tinha estratégias nada ortodoxos, né? Tinha estratégias completamente irreverentes no bom sentido da palavra. E ele tinha uma obediência à missão, à visão e aos valores que eram completamente inabaláveis. Isso faz total diferença na liderança de Jesus, porque quando nós começamos a olhar Jesus como um grande líder, nós veremos uma diferença absurda do que Jesus tem feito. Porque ele não foi só o Messias, ele não foi só o Salvador do mundo, mas ele foi o maior líder que já existiu. Jesus foi incrível nesse sentido. Já aqui, eu queria falar um pouquinho sobre os partidos e as seitas existentes ali naquela época. Não sei se todos sabem a fundo quem eram os sacerdotes na época, os fariseus, os saduceus, os galileus e etc. Tantos povos que tinham ali naquele momento, e eu queria passar um pouquinho disso para vocês. Os sacerdotes, né, o sacerdócio ele era uma instituição do Antigo Testamento, obviamente como todos nós sabemos, e que foi estabelecida ali no período de Moisés. Os sacerdotes, eles tinham que ser descendentes de Arão, irmão de Moisés, e somente o sacerdote era autorizado a oferecer sacrifícios. A gente vê em vários casos, talvez o de Saul seja o mais conhecido, que ele ficou ansioso ali que Samuel não chegava e foi lá querer oferecer o sacrifício. E estava completamente errado. Deus não aceitou e Deus rejeitou por conta disso. Né? Por quê? Porque era Samuel, o sacerdote, que deveria oferecer o sacrifício. Então, era o dever do sacerdote instruir o povo a respeito da lei também. Embora, né, lá no início, o sacerdócio fosse um ofício exclusivamente religioso, já aqui, quando a gente está falando nos tempos de Jesus, alguns sacerdotes também exerciam influência política. O sumo sacerdote, por exemplo, ele era presidente do Sinédrio. O Sinédrio é o corpo governamental judeu, tá? Ou seja, ele tinha poderes tanto religiosos como políticos. Essa era meio que a função do sacerdote ali na época de Jesus, que começou a se tornar diferente, infelizmente. Né? E também tem os chefes dos sacerdotes, né? Que ele é mencionado ali 66 vezes no Novo Testamento. E eles eram oficiais do templo que tinham o seu lugar no Sinédrio. E também exerciam influência política significativa. E os chefes dos sacerdotes, para vocês saberem, eles se distinguiam dos sacerdotes comuns. E vou dar um exemplo aqui, Zacarias, né, o pai de João Batista. Ele, lá em Lucas 1,15, ele era apenas um sacerdote que cumpria a função exclusivamente religiosa. Tá? Então o sumo sacerdote, os chefes dos sacerdotes, as famílias aristocráticas, né, que eram oriundos disso, eles foram de modo geral os que se opuseram principalmente a Jesus e posteriormente os apóstolos. Eles foram esses primeiros.
Então, os sacerdotes eram basicamente essas pessoas, tá? Que tinham função não somente religiosa, mas passaram, nessa época de Jesus, a ter influência política também. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Esse era um partido que surgiu ali no tempo dos Macabeus. Para quem não sabe, tem os livros dos Macabeus, né? O primeiro e o segundo livro dos Macabeus são livros apócrifos, eles estão na Bíblia Católica. A título de história, eles são interessantes, mas a título de palavra de Deus não são muito não. Eles têm algumas coisas ali um pouco estranhas, um pouco diferentes do que a gente pensa, né? Mas se alguém um dia tiver curiosidade de conhecer os livros de Macabeus, né? Primeiro e segundo livro de Macabeus, na Bíblia Católica tem. Eu tenho uma aqui para estudo, tem uma Bíblia também que é bastante interessante que eu posso mostrar para vocês, que é a Bíblia de Jerusalém, que também tem esses livros apócrifos, são bem legais assim para estudo, para conhecimento, para questão de história, etc. Tá? Os fariseus, eles alegavam que os seus ensinos, eles remontavam ao tempo de Moisés. O significado da palavra fariseu é separado. No início, o termo talvez tenha sido usado de maneira pejorativa, talvez pelos opositores. Por conta ali talvez de tentar separar, né, eles dos partidos políticos da nação, né? No entanto, certamente refletia a determinação que eles tinham, né, para separar-se das questões pecaminosas e tudo mais, porque eles eram pessoas tementes às leis, né? Eles buscavam zelar as leis de Deus, e eles eram o povo conservador ali da época de Jesus. Eles defendiam a autoridade da lei escrita, mas também reconheciam a tradição a autoridade das tradições orais, né? Que essas tradições orais elas eram ferramentas, né, para interpretar a lei, né, de forma para ensinar o povo a aplicar essa lei no dia a dia. Só que os fariseus, como a gente bem sabe também nos dias ali de Jesus, eles transmitiam uma fé estéril. Eles seguiam algo ali, mas de forma estéril, por dentro, né, eram podres, não eram santos como o nome deles dizia, né? O fariseu é separado, é santo, mas eles eram estéreis na fé deles. E Jesus, como a gente sabe, os questionou diversas vezes, mostrando que a piedade deles era legalista, eles eram hipócritas, né? Quantas vezes eles foram chamados de raça de víboras, eles foram chamados de sepulcro caiado, né? Que é bonito por fora e podre por dentro, exatamente nesse intuito, né? Porque eles preocupavam-se em enaltecer muito a lei escrita, só que acabavam desprezando o que? A misericórdia, o amor com o próximo. Só que isso é curioso, né, entender que isso também era destacado na lei. Também é destacado na lei que você tem que amar o próximo, que você tem que ter misericórdia, que você tem que ter amor, só que eles não cumpriam. E a gente fala até que talvez, creio que de forma trágica, esses conservadores ali do primeiro século, né, os fariseus, eles não aceitaram a mensagem de Jesus, infelizmente, porque a gente crê que não se ajustava à mente deles, não se ajustava ao que eles entendiam e ao que eles tinham pré-concebidos na mente, no coração, ao longo de tantos e tantos anos, a respeito do comportamento do Messias. Né? A interpretação que Jesus dava às Escrituras, ele desmascarava as tradições humanas, só que resgatava o significado original da lei. E isso certamente não estava em harmonia com as crenças dos fariseus, que eram, diga-se de passagem, muito rígidas. Né? A gente vê como que eles eram. E Jesus veio, como a gente sabe, para bagunçar tudo, né? Nesse sentido. Já os saduceus era o partido liberal da época, podemos dizer assim. É possível que eles tivessem alguma ligação com os sacerdotes. Eles também tinham uma representação significativa no Sinédrio. E uma coisa interessante dos saduceus que a gente precisa entender é que eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura legítima. Ou seja, eles não reconheciam ali o Antigo Testamento inteiro. Para eles, a lei legítima, a escritura legítima era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles negavam, por exemplo, a existência de anjos, eles não criam, eles não acreditavam na ressurreição,
eles não acreditavam nem na imortalidade da alma. Né? Só que eles alcançaram um lugar de destaque na sociedade por conta da habilidade que eles tinham de se adaptar às estruturas do poder pagão. Né? Como, por exemplo, por eles não serem contra a secularização da nação e do judaísmo. Né? Então, isso é difícil, né? Quando a gente vê povos assim. E o que eles concordavam, às vezes a gente fica na dúvida. Pô, os saduceus eram semelhantes aos fariseus? Os saduceus eram iguais aos saduceus? Não. Os saduceus eram completamente opostos aos fariseus, tá? Eles só concordavam com os fariseus no desafeto com Jesus. Porque tudo que eles queriam ali, eles só uniram forças com os fariseus para tentar matar Jesus. Fora isso, eles não tinham nenhuma ligação com os fariseus, tá? Já os escribas, eles eram os estudiosos da época e eles podiam pertencer tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Eles eram uma autoridade na lei, pelo autoconhecimento. Eles eram muito respeitados pelo povo, pela devoção aos estudos, pela interpretação do Antigo Testamento. E Jesus, como a gente sabe também, quando a gente lê os textos, ele entrou em conflito várias vezes com os escribas, por conta da interpretação que eles davam à lei, e não por atacarem a lei em si. Então eles tinham interpretações que não eram certas, né? E por isso que Jesus tantas vezes, né, brigou no bom sentido com os escribas. Nós tínhamos ali também os herodianos. Esses herodianos eles eram um partido exclusivamente político, tá? Não tinha nada de religioso nos herodianos. Estava ligado à família real de Herodes, apoiava o regime romano, né? Os herodianos eles eram contra qualquer mudança política que os ameaçasse ali pessoalmente. Então eles queriam manter o poder e qualquer pessoa que ameaçasse eles causavam. A gente vai ver um pouquinho sobre como Herodes, né, o grande, o primeiro, né, que é aquele que falou com os magos, a gente vai entrar no capítulo 2 para entender isso, como ele tinha uma vida familiar louca por conta do poder, porque eles eram completamente malucos quando ameaçavam o poder deles. E a oposição a Jesus, né, dos herodianos, não era no campo religioso, eles não estavam muito preocupados com isso. Eles temiam que Jesus fosse um revolucionário, porque eles entendiam na afirmação de Jesus como Messias, eles achavam que isso era uma ameaça política para eles. Então eles tinham medo, de verdade, de perder o poder. Já os galileus, né, esse termo galileus, ele se refere tanto a um partido político quanto a moradores, né, nascentes numa determinada região na Galileia. Os galileus naquela época, eles eram o que nós chamaríamos hoje de lutadores pela liberdade, né, porque eles combatiam os romanos e a helenização do país. Tanto Jesus quanto os seus seguidores mais próximos vieram da Galileia. Porém, somente o Simão Zelote que fez parte desse revolucionário partido galileu. Quando nós falamos de helenização, queridos, a gente está falando de uma transformação ali de toda a região. Porque no período ali interbíblico, teve o Alexandre o Grande, todo mundo já deve ter ouvido falar nele. Alexandre o Grande, ele buscou helenizar todos os povos ali ao redor, ou seja, instituir as questões gregas, tanto culturais, como de pensamentos, como religiosas, em todas as regiões. Então, quando a gente vê a história de Alexandre o Grande ali no período interbíblico, né, aqueles 400 anos entre Malaquias e Mateus, a gente, na história, obviamente, isso não está na Bíblia, mas a gente vê na história que ele queria helenizar, ele queria ele queria criar um movimento só, queria, sabe, fazer uma nova era? Da época. Ele queria deixar uma coisa só, ele queria trazer uma unificação ali grega com todos aqueles tipos de pensamentos. E ele era um cara altamente conquistador. Então, assim, quem não conhece a história, eu recomendo, porque é uma história que faz bastante sentido em relação aos evangelhos, em relação à Bíblia, e dá para entender bastante, né? Eu confesso que eu não tenho nenhum livro falando de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, mas eu tenho uma apostila da faculdade que fala disso, então eu estudei um pouquinho essa questão da helenização. Já os samaritanos,
eles eram os habitantes ali de Samaria. Depois eu vou ou mostrar ou mandar um mapa aqui para vocês entenderem um pouco, né, daquele período ali, da Palestina na época de Jesus. Os samaritanos, eles eram descendentes dos povos que vieram habitar na terra após a derrota do Reino do Norte para os assírios em 722 a.C. A maior parte do povo judeu foi para o cativeiro, a gente sabe, né, da história, e diversos povos se instalaram ali, né, vindos de muitas partes do Império Assírio, que era gigantesco. Eles adotaram, sim, os samaritanos, o Deus do novo país, o nosso Deus, porém eles continuaram a adorar os deuses antigos, né? Só que mais tarde, quando um pequeno grupo judeu retornou ali do cativeiro babilônico para repovoar a Judéia, os samaritanos se dispuseram a participar da reconstrução do templo. Só que a oferta foi rejeitada pelos judeus, né? E por esse motivo criou-se ali uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Não é à toa que Jesus fez ali a parábola do bom samaritano, né? Então naquela época de Jesus era bastante difícil esse relacionamento. Normalmente, inclusive, quando os judeus viajavam da Judéia para a Galiléia, ou vice-versa, eles preferiam fazer uma rota bem mais longa do que atravessar a província de Samaria, porque Samaria ficava bem no meio, né? Em cima ficava a Galiléia, Samaria no meio e a Judéia embaixo, tá? Falando dos lugares, primeiro, a Palestina. A Palestina nos tempos de Jesus, ela era dividida em várias províncias, tá? O total da área que ela englobava, né, dessas províncias era pequeno, não ultrapassava, segundo os estudiosos, 225 quilômetros de extensão, né? O extremo norte tinha apenas 37 quilômetros de largura e o sul 128, que a gente vê que é quase como um triângulo, assim. A parte de cima era bem menor, né, em largura do que a parte de baixo. Então você tinha ali 225 quilômetros de comprimento, e 37 de largura na parte de cima e 128 na parte de baixo. Só que ali a Palestina, nos tempos de Jesus, ele era como um cisco, né, perto do Império Romano, que era gigantesco, né? Já a Galiléia era uma pequena província ali, que a extensão dela era cerca de 96 por 53 quilômetros. Nela tem o Mar da Galiléia, obviamente, e vários lugares conhecidos, né, que foram associados ao ministério de Jesus. Então, por exemplo, lá você tem cidades como Nazaré, Cafarnaum, Caná, Betsaida. Já a Samaria, ela é uma província situada, como eu já falei, entre a Galiléia e a Judéia. Ela tinha aproximadamente 90 quilômetros de extensão, né, por 75 de largura. Quase não tem nos evangelhos menção às suas cidades, né, que tinha ali naquela região. Porque o ministério de Jesus, ele tinha como alvo o povo judeu. E o povo judeu não morava naquela província, ele não morava em Samaria, né? Então não foi muito alvo de Jesus, né? Na verdade não era nenhum alvo de Jesus, então a gente não vê nos evangelhos muita menção desse local, dessa região. Já a Judéia, embora tivesse apenas 90 km de comprimento por 72 de largura, a Judéia era o centro da vida judaica, né? Nela a gente encontra Jerusalém, né? Nela a gente encontra o templo. Outras cidades também que são conhecidas ali na região da Judéia são Belém, Betânia, Emaús. E a gente, embora a geografia da Palestina seja variada, com montanhas, morros, vales, planícies, é difícil assimilar a pequenez dessa província, né? Para a gente ter uma ideia, toda a população nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos do Novo Testamento ali na Palestina de Jesus, era menor do que a comunidade judaica de Nova York ou de Chicago nos dias de hoje, né? Os especialistas conseguem ver isso, né? Que era menor. Poxa, então você vê, tudo bem, a comunidade judaica ali em Nova York ou Chicago pode ser grande? Sim, mas pensa num país inteiro que era muito menor que isso. Só que Deus não estava muito preocupado com tamanho ou com quantidade,
né? Ocorreram ali os eventos mais importantes da história, né? E como tantas vezes acontece, o tamanho nunca é nem sempre proporcional ao tamanho da importância, né? Então, o que aconteceu ali foi o que aconteceu para mudar completamente as nossas vidas por toda a história. As instituições, tá? Primeiro, o Sinédrio. O Sinédrio, como nós falamos lá no começo, ele era o órgão governamental dos judeus. Ele tinha características políticas e religiosas, né? A lei incluía os âmbitos civil e também religioso. E o Sinédrio, liderado ali pelo sumo sacerdote, e composto, como também a gente já falou, pelos chefes dos sacerdotes, né, por estudiosos da Bíblia, enfim, eles governavam toda a população judaica na Palestina. E também exerciam autoridade sobre os judeus em todos os lugares do Império Romano. A administração da lei no dia a dia ficava principalmente nas mãos do Sinédrio, que tinha poderes ali para aplicar punições, enfim, só o que eles não podiam fazer é aplicar pena de morte, né? Porque para isso precisava da autorização de Roma. Não à toa que os judeus ali levaram Jesus a Pilatos para tentar condená-lo, a condenação de morte ali, porque eles não podiam fazer nada mais do que punições, por mais severas que fossem, não podiam punir com pena de morte. Já a sinagoga, quando o templo ali foi destruído por Nabucodonosor, né, em 586 a.C., os judeus eles foram levados cativos para a Babilônia, obviamente. E ali eles começaram a se reunir todo sábado em pequenos grupos para estudar as escrituras e também adorar a Deus. Depois que o povo retornou, né, para o seu país e o templo foi reconstruído, as reuniões, essas pequenas reuniões de comunidades, elas continuaram, porque era muito interessante, se tornou algo interessante ali, porque eles buscavam, eles adoravam, eles, né, meditavam na lei, na palavra do Senhor, né, e por isso havia muitos judeus espalhados ali por todo o Império Romano. Em qualquer lugar que se encontrasse no Império, o povo judeu ali se reunia para meditar na palavra do Senhor aos sábados. Então bastava se encontrar ali em toda a região do Império Romano que eles estavam juntos. O próprio Jesus, como a gente vê nos evangelhos, ele participou das sinagogas. Lucas relata uma situação em que Jesus foi pedido que lesse e explicasse um texto no Antigo Testamento. Lá em Lucas 4, do 16 ao 30, fala disso. Paulo também e outros missionários, o Lucas até no outro estudo que ele trouxe ele falou disso, Paulo e os outros missionários eles se reuniam, quando eles chegavam em uma cidade nova, né, do Império Romano, eles procuravam, a primeira coisa as sinagogas para se unir. Né? Muitas vezes eles eram convidados, inclusive, a falar, né? A gente vê tantos sermões de Paulo, né, compartilhando a palavra do Senhor, falando de Jesus, porque ali a oportunidade era dada a eles. Já o templo, nos dias de Jesus, ele foi reconstruído pelos exilados, né, cerca de 500 anos antes, e ele havia sido reformado e expandido por Herodes o Grande, que é o que a gente falou e a gente vai falar um pouquinho mais dele. O programa de construção de 40 anos ali que durou, ele tinha o objetivo de pacificar os judeus, né, de deixar todo mundo tranquilo, além de demonstrar a grandeza ali do reino de Herodes, porque ele reformou, ele expandiu, né, e tudo mais. Só que Herodes ele era conhecido pela crueldade, né, ele não era um líder bom. Muitos dos eventos que aconteceram nos evangelhos, eles ocorrem no templo ou nos arredores do templo também. Né, o povo judeu ele tinha o costume de ir a Jerusalém celebrar as diversas festas do Antigo Testamento. Jesus pregou nessas ocasiões diversas vezes. Os alunos da igreja de Jerusalém também adoravam no templo diariamente, né, pregavam ali a respeito de Jesus. Só que o belo templo ali foi destruído em 70 depois de Cristo, durante uma revolta dos judeus contra o poder romano. Bom, tem em Mateus cerca de 53 citações diretas do Antigo Testamento. Tá? A gente falou lá no início que tem pelo menos 130 referências ou alusões ao Antigo Testamento, porém citações são
pelo menos, são cerca aí de 53 citações, tá? Muitas dessas situações diretas dizem respeito ao nascimento de Jesus, né? E outras estão associadas à sua morte. Mateus, ele queria demonstrar ali que a morte de Messias está em perfeita harmonia com todas as revelações do Antigo Testamento. A gente pode comparar alguns desses textos. Eu vou ler uma comparação de texto, obviamente 2 textos, mas eu vou colocar aqui eu mando para vocês, eu coloco aqui para vocês verem mais algumas comparações dessas, tá? Então, comparando Mateus 26:31 com Zacarias 13:7, Mateus 26:31 fala: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Em Zacarias 13:7 fala: Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então aqui é um exemplo de citação clara, né, de Jesus a respeito da profecia ali de Zacarias. Fora isso, a gente encontra também uma série de referências indiretas, né? E nos mesmos capítulos ali de Mateus a gente encontra, especialmente em Mateus 27, mais ou menos ali 26 e 27, a gente encontra bastante coisa. Eu vou também pegar uma comparação de referência indireta, tá, para vocês. Mateus 27:6, ele fala: E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Deuteronômio 23:18 fala: Não trarás salário de prostituição, nem de homem nem de mulher à casa do Senhor teu Deus em pagamentos de algum voto, porque ambos o Senhor teu Deus abomina. Então aqui é uma referência indireta, tá? Não é claro como é o texto de Zacarias, a gente vai ver alguns outros textos também de Mateus que são super claros, né? Jesus falando, né? A gente vai ver um texto em Mateus 2, que ele fala: Como disse o profeta Jeremias, e a gente busca e vê qual que é essa citação. Por fim, aqui finalmente, para a gente finalizar essa introdução, em todos os temas, né, proeminentes aqui no Evangelho de Mateus, ele busca contar a história de Jesus de forma que a sua identidade como Messias, né, como Messias do Antigo Testamento, seja totalmente inequívoca. Somente no Evangelho de Mateus que é realçado esse homem que viveu e morreu como servo e que era ao mesmo tempo verdadeiramente rei, o verdadeiro rei prometido ali no Antigo Testamento. Em Mateus 1, ele começa com o livro com a genealogia de Jesus. A gente olha às vezes esses textos e fala: puxa, que texto chato, que texto difícil, não sei o quê. Mas tem muitas curiosidades aqui no texto de Mateus 1. Enquanto o povo ali sempre viveu baseado na lei, onde diversas coisas eram dignas de morte, ou também tem a questão lá dos primogênitos, né? Que eles tinham, que os primogênitos eles eram dignos de receber as bênçãos maiores, eles teriam enormes privilégios e etc. A gente vê um grande número de pessoas que não preenchiam esses requisitos. Algumas pessoas aqui mencionadas ali em Mateus 1, a gente pode ver que, né, teoricamente, e na verdade, por isso que o povo de Israel, o povo judeu, não aceitava Jesus, porque não conseguia entender de onde vinha essa genealogia, de onde Jesus vinha. Né? Isaac, por exemplo, ele não foi primogênito, mas ele foi o filho da promessa. Jacó, como a gente muito bem sabe, ele não era flor que se cheirasse. Ainda que, entre aspas, obrigado pela sua mãe, ele roubou a primogenitura do seu irmão. Judá também não era o primogênito, né? E quem fez parte da genealogia de Jesus foi Pérez, o filho, né, de Judá, com a sua nora, né, Tamar. Que Tamar, se vocês lembram do texto, se passou ali por prostituta para se relacionar ali com Judá. Raabe também era prostituta, essa não se passou, essa era a mesma, né? Ela escondeu ali os espias, livrou os espias da morte, tanto que os espias ali prometeram que protegeriam ela, que, né, quando
fosse derrubada a cidade, ela e a família dela não seria atingida. Ruth era moabita, era de um povo que muitas vezes foi inimigo do povo de Israel. Só que ela participou da genealogia também. Participar da genealogia é muito diferente de você participar da congregação, da assembleia, né, que isso não era permitido ali pelo povo, porque isso diz respeito somente ao culto. Mas a genealogia é completamente diferente. A gente vê que eu no meu plano de leitura anual eu comecei a ler Ruth hoje, apesar de que são pouquíssimos capítulos, mas eu li Ruth 1, e a gente vê que Ruth foi incrível ao dizer aquelas coisas para Noemi, ao se posicionar como se posicionou, e a gente vê que Deus honrou, né? Deus honrou alguém que honrou os líderes, né? Então eu vejo muito essa questão de Ruth. Ruth tinha Noemi como sua líder desde sempre, né? Como sua sogra, e Ruth decidiu honrar Noemi, honrar a liderança, e ela teve uma recompensa enorme, né? Fora tudo que aconteceu ali com ela, né? Ela conseguiu um cara bom para se casar, Boaz, né? Ela participou da genealogia de Jesus. Bom, é incrível isso. Davi, ele não era o primogênito também, ele era o último do último, né? Ele era o filho mais novo. Samuel, quando viu o primogênito de Jessé, né, Eliabe, ele falou: não, esse aí, Deus, esse é o homem, esse é o rei, né? Por quê? Porque ele tinha boa aparência, ele era alto, ele era bonito, né? Ele tinha porte físico, né? E Samuel ali creu que era o que Deus queria. Mas a gente vê lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 7, se eu não estou enganado, Samuel fala, Deus fala para Samuel, Samuel, o homem olha com os olhos, eu não vejo como o homem vê, né? Eu vejo o coração, né? E vocês olham o que vocês estão vendo. Não é à toa que você queria ungir Eliabe, rei de Israel. Já Salomão também. Salomão foi filho de Davi com Batseba, né? Batseba é a mulher de Davi, que Davi ali assassinou Urias, né? Ali pecou, adulterou, enfim. Mas tem gente que fala, mas Davi não foi lá e assassinou Urias. Mas foi como se fosse, ele mandou assassinar, né? Mandar assassinar e assassinar, aí eu vejo muita diferença, né? Bom, mas cada um pensa de um jeito. Eu não vejo nenhuma diferença entre você mandar assassinar e assassinar. Então, esses aqui, eles são alguns exemplos só, né? Que fizeram ali parte ali em Mateus 1, da genealogia de Jesus. A gente poderia falar de muitos mais aqui. Mas, descrevendo ali as origens de Jesus até Davi, a gente vê o propósito de Deus mostrar as promessas feitas a Davi, né, como progenitor do Messias, que foram cumpridas em Jesus. Então eu tenho 3 textos aqui que falam disso. Por quê? Porque Deus prometeu a Davi que, né, o trono seria sempre da linhagem dele. Então lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12 ao 16, quando Deus está falando de Salomão, ele fala: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei ao trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas minha benignidade não retirarei dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. É até engraçado, porque quando eu estava lendo esse texto hoje para preparar isso aqui, eu vi que é um texto que assim, a gente sabe que é de Salomão, né? O contexto fala, você não pode pegar um texto e criar um pretexto. E a gente até fala que se ele vier fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e tudo mais. Mas se você para olhar assim, fala, cara, parece muito falando de Jesus. Eu não vou falar que é porque não é, tá? A gente tem outros textos de Davi, escritos de Davi, enfim, salmos e etc., que falam muito mais de Jesus. Esse a gente sabe que fala de Salomão. Mas, poxa, num fundinho, se você lê esse texto com atenção, parece um pouco Jesus.
a gente só sabe que não é uma profecia messiânica por conta desse versículo que eu falei, né? Que ele fala, se vier fazer o que é errado, eu vou castigar e tudo mais. E a gente sabe que Salomão fez e, enfim, acabou sendo castigado. Mas é muito, muito, muito curioso, porque ele fala de muita coisa aqui interessante. Já no Salmo de número 89, no versículo 29, 36 e 37, ele fala assim: conservarei para sempre a tua descendência, e o seu trono será como os dias do céu. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Ou seja, mais uma prova aqui de que Deus estava firmando o trono de Davi. No Salmo ainda 132:11, fala: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto das tuas entranhas porei sobre o teu trono. Então, mais uma coisa aqui falando, por isso que Jesus, Mateus, ele quer deixar muito claro ali que Jesus veio da linhagem de Davi. Só que Mateus também, ele escolheu com muito cuidado para evitar qualquer impressão de que José fosse o pai natural de Jesus, né, nessa linhagem. Obviamente, como esposo de Maria, ele era o pai legal, né, de sorte que o direito ao trono de Davi fosse transmitido através de José. Era fundamental que Mateus, ao escrever aos judeus, estabelecesse o direito de Jesus ao trono do Messias. Mas ele deixou sempre com muito cuidado para não falar, Jesus é o filho natural de José. Não, mas a gente vê que nessa linhagem é muito interessante, porque Deus pega os improváveis para fazer, né? Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, e a gente vê essa questão de Mateus salientando muito Jesus como Messias, exatamente para provar para o povo judeu que ele era o rei esperado, né? Vamos começar falando de Herodes, tá? Ali em Mateus 2. Não existiam dois homens que apresentassem maior contraste naquela época do que Jesus e Herodes. Naquele momento um era o oposto do outro completamente. E só que nós encontramos 4 gerações de Herodes no Novo Testamento. Eu tenho uma fotinho também que eu vou mostrar para vocês depois, para entender um pouco essa cadeia, essa questão da família, né, como foi constituído. Herodes o Grande, ele foi o fundador de uma dinastia que teve uma importância fundamental ali na história do Evangelho. Mas esse Herodes, ele governou ali de 47 a.C. a 4 só depois de Cristo. Né? Obviamente, ali quando Jesus nasceu, ele já estava no fim da vida. Né? Ele já estava com uma idade avançada e tudo mais. Porque se ele governou de 47 a 4, a gente está falando aí de praticamente 60 anos de governo. Né? Então, imagina, não sei com quantos anos ele começou a governar, mas ele já estava ali no fim da vida. Antes de ser proclamado rei da Judéia por Roma e ter tantos poderes assim para exigir o cumprimento das leis dele, Herodes ele experimentou ali uma década de batalha. Como rei, Herodes ele era brutal e também determinado. Ele punia e executava os inimigos sem dó nem piedade. Né? Só que ele também era um cara que recompensava muito os amigos. Os rivais dele obviamente eram mortos, mas os amigos eram muito bem recompensados. Herodes ele se casou com 10 mulheres e teve muitos filhos. Só que muitos dos filhos eles tramavam conquistar o trono de Herodes. Né? As esposas tramavam conspirações, tramavam contragolpes, e Herodes acabou se tornando cada vez mais desconfiado e cada vez mais paranoico, a ponto dele chegar, existem relatos dele torturar os amigos dos filhos para descobrir se tinha alguma conspiração contra a sua vida. O cara era maluco mesmo. O próprio caráter de Herodes, né, um caráter conspirador, que ele jamais hesitava, né, em matar alguém, ele estava sendo reproduzido na sua família, né, nos seus filhos, e isso levou o tirano, né, o Herodes tiranão, à medida que ele ia ficando mais velho, ele começava a ficar num estado de terror, num estado de medo. Herodes ele acabou, inclusive, executando por estrangulamento 2 filhos da esposa preferida, Mariane.
na mesma cidade em que ele se casou com a mãe deles 30 anos antes. Então assim, o cara, imagina, o cara estrangular 2 filhos, ainda mais da esposa preferida, né? Porque naquela época, com certeza tinha, eu gosto mais dessa esposa, então os filhos é possível que eu goste mais dos filhos dela, né? E Herodes foi lá e estrangulou os 2. Ele teve um outro filho que chamava Antípatro. Ele era o filho mais velho e era o herdeiro de Herodes. O Antípatro, ele tentou envenenar Herodes, né? Herodes não e foi envenenado, e tanto que acorrentou o seu filho, né? Já perto dos 70 anos de idade, Herodes ele acabou sendo acometido por uma doença incurável. E foi nessa época, né, um pouco antes da sua morte, que Herodes ali ouviu falar dos magos. Porque os magos ali estavam procurando adorar o recém-nascido, o rei dos judeus, né? Então tem toda aquela história ali em Mateus 2, que Herodes manda chamar os magos e fez eles prometerem, né, que revelariam o paradeiro da criança para que ele também pudesse adorá-lo. Lá em Mateus 2,8 fala isso. Só que a gente sabe, né, que ele não queria adorar, ele queria matar, né? Ele queria se manter no poder. Na família dele só trazia ódio, morte, desconfiança e tudo mais. Quando a gente lê lá o Mateus 2, a gente vê que os magos inclusive foram avisados por Deus para que não avisassem a Herodes. 5 dias, olha que loucura, olha como o cara era maluco. 5 dias antes dele morrer, ele mandou executar o seu filho, o Antípatro, aquele que tentou envenená-lo. Até aí você, o cara tentou me envenenar, vamos, né, matá-lo também. Só que em seguida, ele chamou ao palácio todos os líderes judeus do seu território. Quando eles chegaram, ele botou todos na prisão e ordenou que todos fossem mortos no momento da sua morte. Por que Herodes fez isso? Porque ele queria garantir que houvesse um pranto nacional com a sua morte, ao invés de manifestações de alegria. Porque se só Herodes fosse morto por conta da doença, o povo ia jubilar, né? A nação ali ia ficar maluca, né? de feliz. Só que ele mandou executar todos os líderes judeus ali do seu território para que todo mundo pranteasse, né? E falar, então, no dia da minha morte todo mundo chorou, né? Só que não foi por motivo dele. Mas olha que coisa maluca que era o cara. Sobre Jesus, queridos, enquanto o odioso ancião ali vivia os seus últimos dias de esplendor no seu palácio maravilhoso de mármore, né, nascia aquela criancinha ali no estábulo. E ali, rodeado pelo calor dos animais, né, que repartiam o espaço ali com ele, Jesus, ele entrou no nosso mundo por meio de uma família tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que no texto lá a gente vê que Maria, ela precisou ofertar 2 pombas em vez de um cordeiro, que era prescrito, né, como sacrifício para purificação. Ela não tinha, então ela teve que improvisar ali e ofertar 2 pombas ao invés do cordeiro que era o necessário. E aí o menino Jesus cresceu numa cidade bem pequena, né, e bem longe também do centro do poder. Ele se tornou carpinteiro, ele viveu e trabalhou 30 anos ali na obscuridade, trabalhou ali quietinho, sem ser notado, até que finalmente, quando ele era jovem, né, ou seja, 30 anos, eu me sinto um jovem ainda, né, com 30 anos, o carpinteiro ali de Nazaré, ele foi até o Rio Jordão e foi reconhecido por João Batista, né, como Cordeiro de Deus. É muito lindo esse encontro de Jesus com João Batista, né? E ele estava ali destinado para começar o ministério dele, porque como João Batista falou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 3 anos ele caminhou ali pelas estradas palestinas, ensinando, curando e tudo mais, e ele não recrutou nenhum exército. Ele nem procurou glória terrena, a gente sabe muito bem disso, né? Eu estou falando um monte de coisa aqui que todos já sabem, mas para a gente passear um pouco aqui no texto de Mateus 2. E ele se humilhou, Jesus se humilhou, aceitou a morte pelas mãos de homens egoístas que o viam como ameaça à posição deles, seja na questão de perder recursos, seja na questão política, que achavam que ele poderia a qualquer momento revolucionar. Mas eu vejo que
A gente tem muito a aprender com Jesus. Você vai falar, puxa, que novidade, né, Guilherme? Óbvio que a gente tem muito a aprender com Jesus. Mas eu vejo que a gente tem muito a aprender com Jesus, principalmente na questão de como ele era, sabe? Eu e a Jaque, a gente estava conversando esses dias com uma pessoa e eu parei para analisar isso, que eu já venho meditando nisso há algum tempo. E falei, poxa, a gente precisa viver mais como Jesus, sabe? A gente precisa entender o que Jesus fez. E aí eu falo assim, vou falar da minha vida. Eu, quando penso no meu casamento, eu penso só em Jesus. E eu acho que a gente tem que começar a se desfazer mais. Eu acho que às vezes a gente não se desfaz tanto como Jesus se desfez. Jesus, ele era o maior líder sendo o maior servo. Isso é tão impressionante, mas tão impressionante, que eu estava compartilhando com uma amiga o texto que eu sempre medito em Efésios 5, né? Porque Efésios 5 é tão maravilhoso quando fala lá do casamento, que ele fala, maridos, sejam, né, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. E eu acho que não só nessa questão do casamento, mas em todos os momentos que a gente vive, a gente precisa mais pensar como a gente tem vivido com o Senhor, sabe? Como que a gente tem vivido com Deus, a gente tem se assemelhado a Jesus. Porque quando a gente falou lá no início que a obediência que Jesus teve, a missão, a visão e aos valores, foi totalmente inegável, foi totalmente... nem lembro a palavra que eu usei, mas eu vou pegar aqui, que eu gostei muito daquela palavra que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Eram inabaláveis. Essa é a palavra. A obediência que ele tinha, a visão, ao pensamento, a direção de Deus, a missão que ele tinha, aos valores que ele tinha, eram inabaláveis. Poxa, será que nós somos inabaláveis? Será que nós temos sido inabaláveis como Jesus é? Então, eu tenho meditado muito nisso. Um outro texto que me chamou muita atenção também, um dia eu vou fazer um estudo dele, foi Juízes 13. Quando tem o casal ali, os pais de Sansão, Manoá e a mãe de Sansão, que não cito o nome. Poxa, é tão maravilhoso aquele texto. Deus me trouxe tanta revelação, mas tanta revelação, mas tanta revelação em Juízes 13, que você fala assim, se a gente não conhecesse Sansão e o término dele, você ia falar, nossa, esse vai ser meio que o segundo Messias, sabe? Porque, puxa, o que aconteceu ali com aquele casal e o relacionamento que eles tiveram entre eles, o relacionamento que eles tiveram com o Senhor, foi tão, mas tão, mas tão, mas tão lindo. O Senhor trouxe tantas revelações para mim e para Jaque, porque às vezes a gente lê o texto, é um texto que com certeza todo mundo já leu, né? Porque leu a história de Sansão, você vai ler como ele vai ser concebido ali e as direções para a vida que ele vai tomar. Mas, nossa, tem tanta revelação ali naquele texto que é impressionante. Então, às vezes a gente precisa pensar em viver como Jesus viveu nessa questão da servidão. Às vezes Jesus submeteu tanto a Deus, e às vezes a gente tem tanta dificuldade de submeter ao próprio Pai, né? Só que voltando aqui, né, o rei que a gente... o rei ali em quem nós encontramos, não somente a redenção, mas também o caminho, né, para o domínio inigualável, né, sobre nós mesmos, sobre as nossas circunstâncias, Deus destinou ali para a humanidade, né? E eu queria trazer uns textos comparativos com o Antigo Testamento. Vou até abrir na minha Bíblia aqui que fica mais fácil. Na verdade eu não tenho anotado aqui. Algumas comparações de Mateus 2 com os textos do Antigo Testamento. Então no versículo Mateus 2:2, não é 2:2, é 2:6, desculpa. Mateus 2:6 diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Em Miqueias 5:2 fala: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
No versículo 15 de Mateus 2, ele fala: ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1 fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. No versículo 18 de Mateus 2, ele fala: ouviu-se uma voz em Ramá, chorou grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada porque já não existem. Até no versículo 17 ele fala: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Jeremias 31:15 ele fala: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar por eles porque já não existem. Então esse foi o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, desde a introdução até o capítulo de número 2. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever também no canal. Aperta no sininho, porque você ativando o sininho você receberá as notificações de vídeos novos. Mas já fica a dica, toda quinta-feira nós temos um novo vídeo de estudo bíblico. Também às segundas, uma review de um livro. Lembrando que na próxima segunda nós começaremos um novo livro, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de todos e Deus os abençoe. Muito obrigado.